Sábado, dia 18 de janeiro de 2025, está começando mais uma edição do Jornal da Bandeirantes. Gente, com notícia quente da área policial. A Corregedoria da PM prendeu agora há pouco em São Paulo mais um policial militar acusado de envolvimento na morte do delator da polícia. A imprensa primeiro tratava como um empresário, depois delator do PCC. Agora precisa corrigir, precisa falar que ele é um delator da polícia. Por isso que ele morreu. Tinha envolvimento com o crime organizado, foi condenado, foi preso, estava em liberdade, estava delatando o crime organizado. Na verdade, a história do Vinícius Gritzbach é a seguinte: ele ganhou dinheiro dentro do crime organizado, pertencia ao PCC, lavou dinheiro no PCC, de repente conseguiu um status de bacana na vida. Aí ele falou, peraí, vou largar a mão desse negócio agora, já tenho muito dinheiro aqui, vou largar a mão de mexer com o crime e vou pegar esse dinheiro aqui que eu ganhei com o crime e vou investir, vou trabalhar esse dinheiro aqui para que eu tenha uma vida boa. Só que quando ele foi fazer a delação pro Ministério Público, o Ministério Público falou, peraí, senhor, não, assim não. O senhor não vai ficar no bem bom aí com o dinheiro que ganhou lá no crime, denunciar todo mundo agora e achar que tá tudo certo, porque esse dinheiro seu aí é sujo. Então, o rolo todo na história começou aí. E agora nós temos 16, Ronald Gimenez, 16 policiais militares, e esse aqui, que foi preso hoje, é um tenente. Ou seja, que faz parte já do grupo especial aí da Polícia Militar, né? Não dos praças, como se diz, mas dos oficiais da Polícia Militar. Envolvimento da rota, olha, Polícia Militar precisa realmente que os seus superiores, seus comandantes, passem um pente fino na tropa para saber quantos policiais estão envolvidos com o PCC. Porque é gravíssimo que um policial militar que usa farda utilize algum tipo de ligação com o crime organizado e esteja com medo de ser delatado e acabar sendo descoberto pela polícia. Que os policiais têm que ganhar mais, que tem muito policial honesto, que a maioria da corporação, isso tudo nós concordamos, né? E sempre estamos aqui ao lado da polícia, mas não dos bandidos travestidos de policiais, esses que estão sendo investigados. E as provas são provas robustas, né, da Corregedoria, do envolvimento desses PMs com o crime organizado. Ao longo do dia, mais informações sobre esse número crescente de policiais aí envolvidos nessa questão. Ronald, bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para o nosso ouvinte, para toda a nossa equipe. E o Pedro, fica aquela pergunta, né? Será que as forças de segurança, o comando da segurança em São Paulo, por parte da Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado, minimizou esse caso no início, achando que era uma coisa e era outra? Esse será o início do fio de um novelo muito mais preocupante, aquele que envolve... A gente está falando de um caso, a gente está falando de um cara com essas características, estava envolvido com o crime e decidiu que com a grana que tinha, poderia tocar a vida adiante num outro formato, né? Num outro formato de vida. Será que dá pra falar, isso é um caso isolado, porque é um caso isolado com muitos participantes, né? Muitos interlocutores. Porque se for um fio de um novelo, vai depender das forças, eu repito, de segurança de São Paulo, terem muita determinação pra tirar. Porque senão não passa a ser uma banda podre, passa a ser um pedaço podre importante que precisa ser resolvido. A população precisa dessa resposta, né, Pedro? Ah, com certeza, Ronald. Agora é o seguinte, né? É muito bom que a Corregedoria da Polícia esteja trabalhando. Isso é importante que a gente observe, que a Corregedoria não esteja abafando o caso, que esteja agindo com transparência. Aliás, houve uma mudança na Corregedoria no meio do caso, né? Exatamente. Então, é muito importante essa pontuação que você faz aqui do caso. E para que nós tenhamos a clareza do tamanho do envolvimento. É isso que nós precisamos agora. Quantos policiais estão envolvidos com esse caso e quantos policiais podem estar envolvidos com o crime de alguma forma? Porque a gente está falando só do Vinícius Gritzbach. Nós estamos falando de 16 policiais investigados pelo caso do Vinícius Gritzbach, né, que morreu no aeroporto de Cumbica. A gente não precisa dar muitos detalhes do caso aqui. Desde o começo dessa investigação, o que os policiais diziam para nós, jornalistas, que perguntávamos a respeito da investigação? Olha,
o modus operandi dos atiradores sugerem que Era são revelador, especialistas. São especialistas. Eles não são amadores. Pela forma como o cara sai do carro com o fuzil na mão e dispara contra o alvo, quem é policial já manjou ali. Esse aí tem um treinamento diferenciado. A questão era saber o seguinte: são policiais da ativa? São policiais da reserva? São ex-policiais? Ex-policiais? São bandidos que tiveram treinamento com policiais? Então, é isso tudo que está em jogo. O Rio de Janeiro, hoje, talvez seja o maior desafio que nós temos para a segurança pública. Por quê? Porque há alguns anos nós tínhamos notícias dessa natureza nas emissoras do Rio de Janeiro. De policiais que começavam a se envolver com o crime. E criaram um outro modelo de negócio que foi a milícia, né? E hoje, no Rio de Janeiro, Ronald, a polícia encontra talvez a maior dificuldade para combater o crime. Com barricada, óleo na pista, estratégias que são montadas pela criminalidade e que tem sim um quê militar nessa aula que foi dada para os criminosos. Então houve sim um aproveitamento da expertise militar desses bandidos travestidos de policiais que passaram essas informações e treinaram tropas para o crime. Nós precisamos impedir que isso aconteça em São Paulo. E essa é a hora, com esse caso, de botar uma barreira e falar, ó, daqui para frente não teremos mais isso. Isso cabe a quem? Não cabe à justiça, não cabe à imprensa, não cabe à sociedade, não cabe única e exclusivamente pela hierarquia militar aos comandantes dos batalhões. Esses hoje precisam se reunir, precisam traçar estratégia, eles têm estratégia para isso, e você sabe que na carreira militar é diferente da carreira civil. Se isso acontece na Polícia Civil, você não tem muito mais do que fazer do que depositar na justiça as esperanças. Porque há um processo, nós temos um conjunto hoje de normas na nossa legislação que impede uma fiscalização mais rigorosa. Dentro da caserna, a coisa é diferente. Entendam bem o que eu estou falando. Há um rito diferente militar. Os militares estão subordinados a outras regras. E os comandantes das tropas precisam ter as tropas na mão. Eles precisam ter ali o olho no olho, saber exatamente o que cada um dos seus subordinados tem. Por isso que existe essa hierarquia militar, por isso que existe esse padrão. Tem gente que defende o fim, né, a desmilitarização das polícias, é um outro debate, e com o qual eu não concordo, mas é um outro debate. O que nós temos hoje colocado dentro da regra, dentro da lei da transparência, é uma necessidade dos comandantes das tropas da Polícia Militar de São Paulo realizarem um pente fino e pegar o policial que tem algum tipo de suspeita, chamar no canto, fazer uma investigação e, se tiver algum tipo de denúncia, deixar de lado, afasta, põe em outro local. Não dá pra gente compactuar que nós tenhamos tantos policiais. É um escândalo mesmo, para uma polícia séria como a de São Paulo, ter 16 policiais envolvidos nesse caso específico, isso é muito grave. E o basta precisa ser dado exatamente como está sendo feito pela Corregedoria agora. Com investigação, prisão, afastamento, transparência, avisando a imprensa, olha, pegamos mais um e se tiver que pegar mais 2, mais 3, mais 4, nós vamos seguir nessa toada. Não dá para tapar o sol com a peneira nesse caso, porque é gravíssimo o que acontece e se o policial entrar pro lado de lá, meu amigo, sem a chave da porta eles já aterrorizam e nos amedrontam, imagina só com a chave da porta. Tem uma questão